Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre gerador elétrico. É um novo assunto dessa nova etapa de aula que a gente vai começar hoje, tá certo? Gerador elétrico. O que é o gerador elétrico, pessoal? Sem mais delongas, o que é o gerador elétrico? É um dispositivo que converte energia não elétrica em energia elétrica. Veja só, esse conceito, ó, é um dispositivo que converte energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, nós temos vários tipos aqui de geradores elétricos. Geradores químicos, as pilhas e baterias. Olha aqui, ó, pilhas e baterias são os geradores químicos. Aí tem os geradores da linha hidráulica, que são as hidrelétricas, que transformam o movimento das águas em energia elétrica. As térmicas, que transformam a energia térmica em energia elétrica. As marés, aproveita o movimento das marés para transformar em energia elétrica. As placas solares, que transformam a energia luminosa do Sol em energia elétrica. E o movimento dos ventos, transformam esse movimento das pás dos ventiladores, que são chamadas usinas eólicas, em energia elétrica. Perfeito, bacana. Usinas hidrelétricas. Vamos entender mais ou menos como é que se comporta cada uma dessas fontes não elétricas de energia que transformam em energia elétrica. Muito bem. Aqui são as usinas, pessoal. Usinas hidrelétricas. Eu não vou ler tudo isso, porque vocês irão receber essas projeções nessa rede social ou, se não, no Classroom, ok? Usinas hidrelétricas. Pessoal, a hidrelétrica aproveita a água do reservatório, que está aqui, reservatório, que passa por dentro de um duto. Esse duto de água vai percorrer um rotor elétrico. Esse rotor, que é chamado de turbina, vai girar. Girando, ele gira um motor que, por sua vez, vai transformar a energia desse movimento desse rotor em energia elétrica. Isso aqui é chamado de usina geradora. Da usina geradora, que ocorre uma transformação através do transformador, vai para as linhas de transmissão, que são as linhas de energia, até chegar em nossa casa. Um detalhe, a água passa pelo tubo, pelo duto, passa pela turbina do gerador, sai aqui e vai para outra margem do reservatório. Aqui a corrente de água. Perfeito, né? Usina termoelétrica, pessoal, é outra forma de energia não elétrica que se transforma em energia elétrica. Tudo começa, meu pessoal, com esse ponto aqui. Aqui tem um tanque de água, Esse tanque ele esse aquecimento da água faz com que ocorra uma vaporização. Esse vapor faz com que gire essa turbina. Olha só, vai girar a turbina através do vapor. Girando a turbina, ele vai movimentar um motor que é conhecido como gerador. Esse gerador transforma o movimento mecânico do eixo do motor em energia elétrica. Usinas termoelétricas, pessoal. Bacana, não? Usinas nucleares. As usinas nucleares utilizam o princípio de transformação química. Possivelmente essa seja uma das formas mais poluentes de energia não elétrica que se transforma em energia elétrica. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear, que é um processo químico
para gerar calor. Quando ele gera calor, ele faz com que uma turbina se movimente, e essa turbina se movimentando faz girar um motor de um gerador que, por sua vez, transforma a energia nuclear em energia elétrica. Perfeito? Perfeito, né? Usina maremotriz. Usina maremotriz utiliza o movimento das marés, do vai e vem das marés aqui dentro, fazendo com que essa hélicezinha gire. Essa hélicezinha girando vai girar a turbina, que por sua vez transforma o movimento mecânico da turbina em movimento mecânico, transforma em energia elétrica. Perfeito? Então é a usina maremotriz. Joia! Usina solar. Talvez isso aqui é muito conhecido ultimamente. Antigamente era pouco falado, mas hoje em dia nós podemos ver em várias residências que tem células fotovoltaicas lá no teto, né? Essas células fotovoltaicas vão receber a iluminação do sol sobre elas. A fonte de luz, que é o sol, vai incidir sobre essas células fotovoltaicas. Essas células fotovoltaicas não vão girar motor, elas ficarão acumuladas, vai acumular energia em baterias, que por sua vez, no momento correto, vai ser utilizada como energia elétrica. Perfeito? Perfeito. Usina eólica, mais conhecida ainda aqui no Ceará, né? O vento, a hélice, faz com que gire o rotor do gerador, que por sua vez gera uma energia elétrica, é transmitido pelas linhas de transmissão até chegar no ponto final, aqui no consumidor. Perfeito? Perfeito. O comportamento das cargas elétricas em um circuito elétrico é muito semelhante ao comportamento da água num circuito hidráulico. Eu já falei várias vezes isso em sala de aula. Quando você vai abrir a torneira de um chuveiro para você tomar banho, ocorre a circulação de água. No circuito elétrico, quando você liga o interruptor para acender uma lâmpada, você aperta um interruptor, circula pelos fios a corrente elétrica, que por sua vez faz com que acione a lâmpada liga. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui a pilha de um rádio. Essa pilha de um rádio, quando você coloca uma lâmpada, um fiozinho da lâmpada ligado no polo mais, e o fiozinho da lâmpada no outro polo da lâmpada ligado no polo menos da pilha, essa lâmpada vai acender. É o mesmo jeito aqui, pessoal. Quando você aciona uma torneira bem aqui e deixa passar água, essa água vai fazer girar alguma coisa aqui. Então esse movimento da água é muito similar ao movimento da corrente elétrica através do condutor. Muito bem. Falando agora do gerador pilha, veja só, a pilha internamente tem uma fonte, que por sua vez essa fonte é ligada a dois polos da pilha, o polo mais e o polo menos. Numa pilha, por exemplo, a energia resultante das reações químicas que acontecem no seu interior é utilizada para a realização de um trabalho sobre as cargas elétricas, fazendo que elas adquiram um potencial maior e, consequentemente, a capacidade de fornecer energia elétrica. Bem, quando você coloca uma carga entre esses dois polos, o que é que eu digo colocar uma carga entre dois polos? É você ligar o fio de uma lâmpada num lado da pilha e o outro fio no outro lado. Aí vai acender, vai ocasionar o movimento de uma corrente elétrica que faz com que a lâmpada se acenda.
Chamamos polos do gerador aos polos por onde o gerador é ligado ao circuito externo. Está aqui o polo do gerador, polo mais e o polo menos. Aqui é a fonte interna do gerador. Tá bom? Bora lá. Agora vamos entender mais o gerador que nós vamos estudar daqui para frente. Muito bem. Aqui é um gerador que é a pilha. A pilha, que é a pilha. Todos nós sabemos que uma pilha tem um polo positivo, que é esse aqui, e a pilha tem um polo negativo, que é esse aqui. Internamente, a pilha apresenta uma resistência, isso aqui, ó, resistência. Quando a corrente começa a passar no interior dessa pilha, quando a gente ligar uma carga aqui e aqui, vai ocasionar a circulação de uma corrente elétrica por aqui. Só que essa pilha não é uma fonte ideal. Ela apresenta uma certa resistência. Todo gerador apresenta uma resistência interna, que por sua vez, quando ocorre a passagem da corrente elétrica, essa resistênciazinha vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Perfeito? Muito bem. Então vamos entender aqui, ó. Desse polo para esse polo, nós temos uma diferença de potencial. Ou seja, a tensão entre o polo mais e o polo menos é chamada de diferença de potencial. Internamente a pilha, eu tenho uma força eletromotriz, que é isso aqui, ó. É a força eletromotriz. Isso aqui, essa fontezinha, chamada de força eletromotriz. E existe uma resistênciazinha R aqui, resistência interna, R. Então, esses componentes, diferença de potencial, força eletromotriz, resistência interna e a corrente, são as partes componentes de um gerador mais básico que existe, que é a pilha. Quando percorridos por uma corrente elétrica, os geradores apresentam uma resistência à passagem dos portadores de carga. Esta resistência é conhecida como resistor, resistência interna do gerador é. Então essa figura aqui, repetindo, representa o gerador. Perfeito, pessoal? Quais são as partes do gerador? Diferença de potencial, força eletromotriz, resistência interna e corrente elétrica. E os dois polos, o polo mais e o polo menos, são as partes componentes de um gerador. Ficamos por aqui, até a próxima aula e vamos para a resolução das atividades que estarão disponíveis ou na rede social ou se não no Classroom. Era bom que todos pudessem acessar o Classroom, porque tem lá atividades e conteúdos maravilhosos, pessoal. Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.